Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco sobre a luta de Paulo Borrachinha e Roman Kopylov e o resultado e como ela desenrolou, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, ajuda o canal a crescer, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, Paulo Borrachinha ontem lutou, né, no co-main event do UFC 318. E surpreendentemente, né, pessoal, foi uma vitória incontestável do começo ao fim, né? Paulo Borrachinha mostrou ali muita inteligência, mostrou sabedoria na luta, né? E parece que até conseguiu dosar o seu fôlego, né? No segundo round ali é bem interessante o jeito que ele começou a respirar o segundo round e foi o seu melhor round. Se você reparar bem, ele dosou bastante o fôlego. Para quem vinha aí nas últimas cinco lutas de Paulo Borrachinha, ele tinha vencido somente uma luta, pessoal. Então ele vinha numa baixa muito grande. Eu até fiz um vídeo aí, acho que sexta-feira, que poderia ser a última oportunidade de Paulo Borrachinha, porque levando em consideração não as lutas, porque ele só tinha 2 derrotas, mas o desempenho, né? O desempenho dele vinha caindo bastante nas lutas, basicamente nas lutas que ele fez e perdeu, né, pessoal? Então ele vinha caindo bastante, né? Mas ontem ele mostrou uma versão diferente dele, né? Porque se você for pegar o estilo de Paulo Borrachinha nas lutas anteriores, ele era um cara muito explosivo, né? E parecia, nas últimas lutas dele, que ele tava dando gás para nocautear logo. E aí ele perdia o gás. No terceiro round dessa luta, ele até começou a, vamos dizer, arrefecer um pouquinho. Mas ainda assim ele conseguiu controlar a distância e não deixou o Kopylov fazer o jogo de aproximação, porque o Kopylov tem o alcance maior, né? Dá pra ver. Porém, cara, ele acertou bons golpes, né? Ele teve mais chance de finalizar a luta, deu acho que uns 2 flashdown na luta inteira, né? Contra o seu adversário. E basicamente só ele lutou, né? Ele conseguiu anular o Russo em todas as áreas. O Russo não conseguiu soltar o jogo, até porque Paulo Borrachinha, a gente esquece, né, pessoal? Mas o cara tem um grande poder de nocaute, né? Queria muito, muito que ele vencesse ontem, e ele venceu. Mas melhor do que isso, como venceu, né, pessoal? Primeiro round incontestável, não teve chance. Controlou bastante a distância, soltou bem aqueles jab, né? Tentando dar o upper. Dando soco na linha de cintura. Então ele começou a minar o gás ali dos russos. O interessante dos russos é que parece que eles não cansam, né? Por mais que o Kopylov tava tomando muitos golpes, né? Tomou alguns golpes bons, mas não cansa, cara. Os caras eles têm um preparo fora de série. Mas ainda assim não foi o suficiente para sequer chegar perto de vencer de Paulo Borrachinha. A diferença dessa luta para as outras foi essa. No momento nenhum você viu a chance do Russo sequer ganhar de Paulo Borrachinha. E controlando a distância. Ele controlou a distância sem parar de movimentar e de desferir golpes. Isso foi o mais importante. Mas foi uma vitória da inteligência, né, pessoal? Você vê que não precisou do nocaute. Geralmente Paulo Borrachinha é assim, né? É aquela loucura. A luta dele com o Yoel Romero, com o Luke Rockhold mesmo, que foi a vitória dele das últimas 5. Mas dessa vez não, circulou o octógono, fez um jogo muito interessante e inteligente. Dessa vez, Paulo Borrachinha mostrou muita evolução, né? Pelo que vinha apresentando. Pode ser esse o caminho, né, para o futuro dele de novo, retomar os trilhos da vitória. E agora, pessoal, uma vitória dessa aí traz uma confiança de novo pro cara, né? Traz uma motivação e ele ali com a sua rusga com o Chimaev aí. Acredito que agora não é o momento, né? Porque o Chimaev vai disputar o cinturão do Plessis. Mas cara, ele tem que emplacar umas vitórias aí. Tem até um vídeo interessante aí. Não sei se é um vídeo ou um tweet. A Israel Adesanya falou que se ele vencesse o Kopylov, ele dava a revanche pra Borrachinha. Seria uma luta boa, pessoal. Borrachinha vem de vitória, Adesanya vem de derrota. Cara, vai que Borrachinha numa revanche consegue vencer Israel Adesanya. Ele sobe de novo lá pra cima. Porque Paulo Borrachinha é isso aí, cara. Uma luta ele pode voltar de novo pro jogo. Porque é um cara midiático, é um cara que vende bem. É um cara, um excelente lutador, né? Todo mundo gosta de ver o cara lutar. Porque independente das últimas derrotas dele, ele é um cara que ele pode te entregar uma boa luta. Como a de ontem, ele entregou boas lutas. Ele entregou uma boa luta ontem. O Kopylov resistiu muito bem, né, aos golpes. Uma boa absorção de impacto.
Um cara que vinha no alto até boa aí, pessoal, mas não conseguiu resistir a Paulo Borrachinha. Um cara mais experiente, né, pessoal? Por mais que ele vinha aí na baixa aí. E tinha um leve favoritismo aí do russo, mas Paulo Borrachinha provou aí que ele ainda tem, como se diz, lenha para queimar na categoria aí no UFC. Eu tava preocupado bastante ontem se ele perdesse aquela luta, poderia ser realmente o fim dele, pelo desempenho que ele vinha apresentando, mas ele mostrou evolução no seu jogo, né? E o principal, esse é o ponto principal de Paulo Borrachinha de ontem, pessoal. Conseguiu dosar seu fôlego, né? Porque se você pegar as lutas anteriores e até as lutas que ele ganhou, cara, nos últimos rounds ele chegava destruído de cansaço. E aí não conseguia desferir golpe, soltar o jogo, nocautear. Essa luta de ontem aqui com ele aqui, a impressão que se fosse uma luta de 5 rounds, cara, ele nocautearia esse cara aí num quarto ou num quinto round. Obviamente dependeria muito, muito do gás, né? Porque no terceiro round, se você assistiu a luta, no terceiro round ele já começou no começo do round ele começou tipo dosando, mas já um pouco cansado e ofegante. Porém, no final do round ele começou a desferir golpes de novo. E aqueles low kick também, né? Aqueles chutes na linha de cintura. Velho, ele fez um jogo extremamente inteligente. Ele não deixou o russo fazer a aproximação. Desferiu o golpe o tempo inteiro, pontuando. Conseguiu uns 2 flashdown na luta. O russo foi perigoso em algum momento ali e tal, mas nada que tirasse a vitória dele. Ele ganhou do começo ao fim. Não foi um atropelo, porque não teve nocaute, né? Mas ele, vamos dizer assim, ele bateu no russo todos os rounds, né? Foi lindo de ver. Um lutador igual o Paulo Borrachinha, que entregou tantas lutas boas, né, cara? A gente via ele lutar aí com o Sean Strickland, ver ele lutar aí com o Whittaker, esses caras que ele perdeu. Tipo assim, em momento nenhum você imaginaria que ele perdia pra esses caras, velho. E agora, ele colocou esse russo aí pra tentar impulsionar o russo, esse vídeo de escada, e não deu certo. Paulo Borrachinha mostrou o lutador que ele é, e que ele é ainda, né? Ainda bem pra nós brasileiros que torcem pra Paulo Borrachinha, que sempre entregou boas lutas, isso é o mais importante. Quando o Borrachinha luta, tirando essas derrotas dele aí, ele não entrega lutas chatas, ele entrega lutas boas de assistir. Então era isso que nós estávamos esperando dele. Uma atitude diferente, nós como torcedor, né, cara? Uma atitude diferente, não por obrigação, mas por ele mesmo, né? Pegar o caminho de volta das vitórias do UFC aí, que é muito importante para a categoria. Uma categoria que está movimentada e agora vai disputar um inimigo dele, vamos dizer assim, um adversário, um algoz. Tem uma treta aí entre eles que dá para explorar muito. O UFC foi inteligente e se o Paulo Borrachinha começar a pegar os caminhos da vitória, dá para explorar, por que não? Então é isso, pessoal. Feliz demais pela vitória de Paulo Borrachinha aí. Surpreendeu todo mundo pelo estilo, principalmente pela inteligência e fôlego na minha percepção. Agora, cara, é saber casar as lutas, continuar nesse ritmo aí, que nem sempre é nocaute, é construir a vitória. Foi o que ele fez ontem, com inteligência. E partir pro próximo, né? Concorda comigo? Discorda? Deixe sua opinião sobre Paulo Borrachinha. Críticas, elogios, sugestões, deixe nos comentários, é muito importante. E se inscreva no canal, ajuda demais. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Eu fui, valeu!